A chuva castigava as janelas de Nova York, refletindo as luzes vibrantes da cidade em pequenas poças que dançavam nas calçadas. Era uma noite para se esconder do mundo. Mas Ethan Lancaster não conhecia a palavra descanso. No 38º andar da Lancaster Tower, o silêncio só era quebrado pelo som frenético das teclas, relatórios, contratos, decisões que moldavam impérios. E por trás das janelas de vidro, a cidade pulsava como um coração elétrico. Ethan, um homem que controlava tudo, alto, traços afiados, um olhar gélido que não pedia permissão. Ele não precisava de ninguém, ou pelo menos fingia não precisar. Do outro lado da cidade, Emma Bennett travava uma batalha silenciosa. O pequeno café onde trabalhava já estava quase vazio. O último cliente havia saído, e ela finalmente soltou um suspiro pesado. Cabelo preso às pressas, olheiras profundas. Mas havia algo nela. Uma força oculta que a mantinha de pé quando o mundo tentava derrubá-la. Porque Emma não trabalhava apenas para sobreviver. Ela tinha um propósito. Sua irmã mais nova, Lily, com apenas 14 anos, tinha um grave problema no coração. Uma cirurgia caríssima. E Emma não tinha como pagar. Lá fora, a chuva ganhou força. Ethan saiu do escritório, sem esperar por motorista, sem guarda-chuva. Ele odiava esperar. Entrou no primeiro lugar aberto para se abrigar. O destino o levou ao café de Emma. Ele entrou, ensopado, o terno caro grudado no corpo. O olhar, gelado o suficiente para congelar qualquer um. Emma percebeu. Exausta, aproximou-se do balcão com a educação que o trabalho exigia. "O que vai querer?" perguntou, sem levantar os olhos do bloco. Ethan ergueu a sobrancelha, surpreso com a indiferença. Não estava acostumado a isso. "Café preto, forte e rápido", ordenou com um tom que não deixava espaço para discussão. Emma, enfim, olhou para ele. Viu arrogância estampada no rosto e, cansada demais para engolir aquilo, respondeu: "Claro, senhor, mas só para avisar, meu café não faz milagres." Ele ficou parado, chocado. Aquela mulher tinha ousado desafiá-lo? Observou-a preparar o pedido sem esforço para impressioná-lo. E pela primeira vez em muito tempo, algo nele parou. Saiu sem agradecer. Nem olhou para trás. Mas aquela mulher comum, que nem sabia quem ele era, ficou na cabeça dele como uma sombra impossível de ignorar. No dia seguinte, tudo voltou ao normal. Reuniões, negócios, poder. Até Vivian, sua madrasta e estrategista, entrara em sua sala com um sorriso que escondia veneno. "Ethan, precisamos falar sobre a sua imagem." Ele nem levantou os olhos. "Minha imagem está no meu trabalho, e meu trabalho fala por si só." Vivian inclinou-se para a frente como quem solta uma bomba. "O conselho não acha isso suficiente. Querem ver humanidade. Querem ver um homem com família." Ethan fechou o laptop com um estalo seco. "O que está sugerindo?" "Um casamento, de fachada, para mostrar que você é acessível, que é humano." O silêncio caiu pesado na sala. E então, um riso frio escapou dos lábios dele. "Ridículo. Não preciso de um casamento para provar nada." Mas Vivian insistia. Ela trouxe uma lista de mulheres cuidadosamente selecionadas, todas de famílias tradicionais e respeitáveis. Ethan as rejeitou uma a uma, com desprezo, até que seus olhos pousaram em uma foto. Emma Bennett. Era um registro espontâneo, tirado em frente ao café. Ele reconheceu de imediato aquele olhar desafiador. Enquanto isso, Emma enfrentava seu próprio pesadelo. Os médicos haviam sido claros. O tempo de Lily estava acabando. A cirurgia precisava acontecer logo, mas o custo era exorbitante. Naquela noite, limpando mesas no café com mãos cansadas e o coração apertado, Emma viu Ethan entrar novamente. Mas desta vez, ele não vinha para um café. Ele trazia uma proposta capaz de virar sua vida do avesso. "Preciso de uma esposa", disse friamente.
e estou disposto a pagar pelo seu tempo. O mundo de Emma parou. Sua mandíbula se abriu em choque, sem saber se deveria rir ou expulsá-lo dali. Isso é algum tipo de piada? Retrucou, cruzando os braços. Ethan não esboçou emoção. Explicou de forma cortante que o casamento seria apenas formal, sem envolvimento emocional. Em troca, ele arcaria com todas as despesas médicas de Lily e ainda garantiria a Emma um novo começo. O orgulho dela gritava para recusar, mas a imagem da irmã frágil, pálida, lutando para sobreviver, falava mais alto. Com lágrimas nos olhos, Emma aceitou. 3 semanas depois, diante de um juiz, tudo aconteceu em silêncio. Não houve votos sinceros nem sorrisos. Para Ethan, era apenas mais um contrato. Para Emma, o maior sacrifício da sua vida. Quando o juiz declarou os dois marido e mulher, um arrepio gelado percorreu a espinha de Emma. Ela sabia. Nada voltaria a ser como antes. O silêncio no imenso e luxuoso apartamento de Ethan era sufocante. Emma ficou de pé diante das janelas de vidro que iam do chão ao teto. Sua expressão cansada e seu vestido simples destoavam completamente do brilho daquela opulência. A cidade brilhava como um mar de estrelas, mas para ela tudo parecia distante, frio, como seu novo marido. Ethan entrou afrouxando a gravata e servindo-se de uísque, sem sequer olhá-la. Há um quarto de hóspedes no fim do corredor. É lá que você vai ficar, disse a voz sem vida. Emma virou-se para encará-lo, os punhos cerrados. Não esperava uma suíte de lua de mel, respondeu, com sarcasmo. Por um instante, os lábios dele ameaçaram um sorriso, mas logo desapareceram. Ele virou as costas, bebendo de um gole só. Isto não é um casamento de verdade, Emma. Não se acostume. Ela sentiu um nó de raiva e tristeza no peito. Não se preocupe. Eu não sonharia com isso. Ao caminhar até o quarto, não conseguiu deixar de observar o apartamento. Impecável, estéril, sem nenhuma marca de calor humano. Era como o próprio Ethan, fechado, inacessível, impossível de decifrar. Emma havia aceitado aquela prisão de luxo por Lily. Mas viver ali era como entrar em um cárcere invisível. Ethan a observou desaparecer pelo corredor e soltou um suspiro pesado. Passara a vida enfrentando negociações, manipulações, contratos, mas esse acordo era diferente. Incomodava-o. Emma não era como os outros, que se curvavam diante de sua fortuna ou de seu poder. Ela era firme, desafiadora, inquebrável, e isso o irritava mais do que gostaria de admitir. Enquanto a noite avançava, a lembrança daquele primeiro encontro no café invadiu sua mente. O modo como ela o havia enfrentado, sem medo, havia ficado marcado. Ele não se sentira atraído apenas por sua beleza, embora fosse impossível ignorá-la, mas pela sua ousadia. É só um negócio, murmurou para si mesmo. Mas nem ele acreditava inteiramente nisso. Na manhã seguinte, Emma acordou com um bilhete deslizado por debaixo da porta. Era de Ethan, seco, direto, como sempre. Suas responsabilidades como minha esposa, comparecer a eventos corporativos quando necessário, sorrir para as câmeras, mas não falar sem ser chamada. Fora isso, mantenha-se fora do meu caminho. Emma revirou os olhos diante daquela lista. Ela havia aceitado aquele casamento para salvar Lily, para interpretar o papel de esposa troféu. Ainda assim sabia que não podia se dar ao luxo de se rebelar. Não ainda. Precisava suportar tudo aquilo pelo bem da irmã. Enquanto caminhava pelo imenso apartamento no alto do arranha-céu, encontrou a cozinha. Era maior do que todo o seu antigo apartamento, mas parecia morta. A geladeira estava repleta dos melhores ingredientes, porém era evidente que ninguém jamais havia cozinhado ali. Emma, que sempre amou cozinhar, decidiu preparar o café da manhã. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas que lhe dava a sensação de ter algum controle sobre a própria vida. Quando Ethan entrou na cozinha, o aroma de café fresco e panquecas douradas o envolveu. Ele parou no meio do caminho, os olhos se estreitando.
O que você está fazendo? Perguntou com um tom cortante. Preparando o café da manhã, Emma respondeu, sem sequer erguer o olhar. A não ser que isso também seja contra as regras. Ethan franziu o senho. Eu tenho um chefe para isso. Bem, o seu chefe não está aqui. E eu estava com fome, disse ela, colocando um prato sobre o balcão. Tenho o suficiente para você também, se estiver interessado. Ele a encarou, sem saber como reagir. Ninguém jamais havia falado com ele daquele jeito. Relutante, sentou-se e deu a primeira mordida. As panquecas estavam boas, boas demais para admitir em voz alta. Emma o observava em silêncio. Pela primeira vez, enxergou algo diferente no olhar dele, um lampejo de vulnerabilidade. Foi rápido, quase imperceptível, mas estava lá. E ela não pôde evitar se perguntar o que teria feito aquele homem erguer muros tão altos ao redor de si. Mais tarde, naquela noite, Ethan informou que eles compareceriam a um baile beneficente organizado por uma das empresas dele. Seria a primeira aparição pública como marido e mulher, e a pressão parecia sufocante. Diante do espelho, Emma ajustava o vestido preto elegante que Vivian havia mandado. Sentia-se deslocada, como uma intrusa. Quando Ethan entrou no quarto, impecável em um smoking que parecia feito sob medida, mal lançou um olhar para ela. Você está aceitável, disse com um tom indiferente. Emma arqueou a sobrancelha. E você está insuportável, como sempre. Um quase sorriso ameaçou curvar os lábios dele. Mas ele não disse nada. Apenas estendeu o braço e ela, com relutância, aceitou. No baile, flechas dispararam assim que chegaram. Ethan interpretava seu papel com perfeição, cumprimentando todos com charme e confiança. Emma permanecia ao lado dele, um sorriso educado no rosto, mas sentindo-se como um peixe fora d'água. Observava os olhares femininos direcionados a ele, alguns de admiração, outros de pura inveja. Era evidente que ele estava acostumado a ser o centro das atenções. Em determinado momento, Emma se viu encurralada por um grupo de socialites, seus sorrisos tão brilhantes quanto afiados. Então, Emma, onde você e Ethan se conheceram? Perguntou uma delas, o tom carregado de curiosidade mal disfarçada. Emma hesitou por um instante antes de responder. Em uma cafeteria. Uma cafeteria? Que singelo, comentou outra, deixando transparecer o desprezo por trás do sorriso polido. Foi quando Ethan surgiu, como um escudo, passando um braço ao redor da cintura de Emma. O toque inesperado a fez enrijecer, mas a voz dele soou firme, quase possessiva. Senhoras, espero que não estejam sufocando minha esposa. Ela ainda está se adaptando a tudo isso. Os olhares das mulheres se cruzaram, surpresas com a intervenção dele. Havia algo naquele gesto, uma proteção calculada, que fez Emma sentir um lampejo de gratidão, mesmo sabendo que era apenas parte do teatro. Na volta para casa, o silêncio entre eles era pesado, mas não hostil. No carro, Emma quebrou a barreira. Obrigada, disse baixinho. Pelo quê? Ethan perguntou, genuinamente confuso. Por ter me defendido lá dentro. Eu não esperava por isso. Ele desviou os olhos rapidamente, algo suavizando em sua expressão. Elas são abutres. Não deixe que te afetem. Foi um momento breve, quase imperceptível, mas carregado de significado. Pela primeira vez, Emma enxergou uma sombra de humanidade em Ethan. Talvez, por baixo daquela armadura de frieza, houvesse um homem capaz de bondade. Mas ela não estava pronta para baixar a guarda. Não, ainda. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessavam as janelas imensas do apartamento. Emma havia acordado cedo, incapaz de dormir naquele espaço frio e desconhecido. Decidiu canalizar a inquietação em algo produtivo e começou a organizar o quarto de hóspedes, que agora chamava de seu. Não era muito, mas era seu.
Um pequeno refúgio naquele lugar tão luxuoso e ao mesmo tempo tão vazio. Ethan acordou com um aroma inesperado. Café fresco, pão assando no forno. Por um instante, achou que estava sonhando. Ninguém cozinhava naquela casa. Seu chefe só aparecia com hora marcada e ele sobrevivia à base de comida de delivery e almoços corporativos. Intrigado, seguiu o cheiro até a cozinha. E lá estava ela. Emma, distraída, cantarolava baixinho. Vestia um avental enorme, completamente deslocado no meio da bancada de mármore e dos eletrodomésticos de última geração. Retirava uma bandeja de muffins quentes do forno, totalmente alheia à presença dele. Vai transformar minha cozinha em padaria? A voz dele cortou o ar, firme, fria. Emma se virou num sobressalto, apertando a bandeja contra o peito como se fosse um escudo. Bom dia para você também, respondeu, carregando sarcasmo. Achei que alguém nessa casa deveria saber usar o forno. Ethan cruzou os braços, encostando-se ao balcão, observando-a com aquele olhar que misturava julgamento e curiosidade. Por que está fazendo isso? Não precisa bancar a dona de casa. Emma respirou fundo. Seu olhar suavizou, mas só um pouco. Porque eu preciso me sentir útil. Essa não é só a sua casa. Agora é minha também. Lembra? Por um momento ele não disse nada. Não estava acostumado com alguém tão firme, tão autêntica. Sem uma palavra, pegou um dos muffins e saiu, deixando Emma entre a irritação e um sorriso contido. Mais tarde, na sala de reuniões, Ethan retomava o papel que conhecia bem. O homem implacável, olhares fixos nele, poder absoluto, mas algo estava diferente. Pela primeira vez em anos, sua mente vagava, lembrava da cena na cozinha, o tom desafiador, a determinação nos olhos dela, uma faísca que ele não conseguia apagar. A reunião acabou, mas Vivien, sempre impecável e perigosa, se aproximou com aquele sorriso calculado. Anda distraído, Ethan, disse como quem lança uma acusação. Esse seu casamento de fachada está causando mais problemas do que soluções? O maxilar dele se contraiu. Está tudo sob controle. Ótimo. A voz dela era afiada, cortando o ar. Porque o baile de ontem fez maravilhas para a sua imagem. Continuem assim e o conselho não terá motivo para questionar sua liderança. Ethan assentiu, mas a mente estava em outro lugar. Ele não conseguia parar de pensar em Emma. Tão diferente de todas as mulheres que já conheceu. E isso o desconcertava. Enquanto ele mergulhava em números e estratégias, Emma buscava algo mais simples: liberdade. Depois de dias trancada no arranha-céu, pegou um táxi até o Central Park. O ar frio do outono, as folhas douradas espalhadas pelo chão. Era tudo o que ela precisava. Sentou-se num banco e ligou para Lily. Só ouvir a voz da irmã já iluminava seu mundo. Como você está hoje? Perguntou, com carinho na voz. Estou bem, respondeu Lily, a voz fraca, mas doce. Os médicos disseram que estou estável, mas sinto sua falta. O coração de Emma apertou. Também sinto a sua, meu amor. Mas estou fazendo isso por nós, por você. Quando desligou, ficou ali em silêncio, observando a vida acontecer ao redor. Pensou na nova realidade, nos desafios que ainda viriam, e fez uma promessa silenciosa. Continuaria forte, por Lily, por ela mesma. À noite, ao voltar para a cobertura, encontrou Ethan esperando na sala. Ele segurava uma pequena caixa que estendeu sem dizer nada. O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Abra. Emma abriu devagar. Lá dentro, um laptop de última geração. Levantou os olhos, confusa. Eu vi que você usa o celular para tudo, disse ele, desviando o olhar. Isso deve facilitar. Pode falar com a sua irmã, ou o que quiser. Emma ficou sem palavras. Não era só o presente, era o gesto, a intenção, algo que ela não esperava dele. Obrigada, disse com uma sinceridade que fez sua voz tremer.
Ethan deu de ombros como se não tivesse importância. Não é nada. Mas Emma sabia que era. Era uma rachadura no gelo, um vislumbre do homem por trás da armadura. Naquela mesma noite, a frágil paz foi quebrada. O telefone de Ethan tocou. Uma ligação urgente. Um negócio milionário havia desmoronado. Em segundos, o ar ficou carregado. Ele andava de um lado para o outro, a voz cortante ecoando pelo apartamento, enquanto lançava ordens frias para quem ousasse atender do outro lado da linha. E Emma? Observava, sem saber que aquela noite seria o começo de algo muito maior. Emma, sentada ali perto, não conseguiu se conter. Você nunca para de trabalhar? Ethan lançou um olhar gélido. Isso não é da sua conta. Talvez devesse ser, retrucou Emma, firme, sem baixar a cabeça. Você está tão obcecado pelo trabalho que esqueceu como é viver. É por isso que nunca deixou ninguém entrar? O silêncio caiu pesado. Os olhos de Ethan escureceram. E por um instante, Emma achou que tinha ido longe demais. Você não sabe nada sobre mim, disse ele, a voz fria, cortante como aço. Emma respirou fundo, encarando-o sem medo. Então me conta, me diz por que construiu muros tão altos ao seu redor. Ele a fitou. A raiva deu lugar a algo mais profundo. Dor. Mas em vez de responder, virou as costas e saiu, deixando Emma sozinha com seus pensamentos. No refúgio do escritório, Ethan ficou imóvel. As palavras dela ecoavam como lâminas na mente. Você esqueceu como é viver. Ele tinha passado anos enterrando o passado, convencendo-se de que sentir era fraqueza. Mas Emma estava quebrando cada camada da armadura. E isso o apavorava. No quarto, Emma encarava o laptop que ele havia lhe dado. Apesar da discussão, não conseguia ignorar o gesto. Algo tinha mudado entre eles. Para melhor ou para pior. Na manhã seguinte, a cobertura estava estranhamente silenciosa. Emma acordou cedo, com o peso da noite anterior ainda no ar. Olhou para o laptop sobre a mesa, um lembrete constante da estranha complexidade daquela relação. Será que Ethan fingiria que nada aconteceu? Ou teria coragem de admitir algo? Caminhou até a cozinha. Vazia. Por um segundo, pensou em preparar o café da manhã, mas desistiu. Que se vire. Preparou apenas uma xícara para si e se sentou perto da janela, observando a cidade despertar. Enquanto isso, no escritório, Ethan fitava a mesa sem realmente enxergar nada. Não dormira. As palavras de Emma continuavam cravadas nele. É por isso que nunca deixou ninguém entrar? Ele odiava o quanto aquilo tinha atingido algo que acreditava morto dentro dele. Mais tarde, Ethan saiu do escritório. Encontrou Emma à janela, com a xícara nas mãos, perdida em pensamentos. Parou. Por um instante hesitou. E então... Bom dia, disse a voz mais suave do que de costume. Emma ergueu os olhos, surpresa com a inesperada civilidade. Bom dia. O silêncio entre eles carregava a tensão da noite anterior. Até que Ethan respirou fundo, forçando as palavras. Sobre ontem à noite, eu... Ele travou. Pedir desculpas não fazia parte do seu vocabulário. Não deveria ter falado daquele jeito. Emma ergueu uma sobrancelha, surpresa. Ethan Lancaster. Admitindo que errou? Ele lançou um olhar rápido, mas não disse mais nada. Apenas serviu café. Emma sorriu de canto. Uma pequena vitória, mas significativa. À tarde, o inesperado. Vivian ligou para Emma, convidando-a para almoçar. Emma hesitou, mas sabia que fazia parte do papel. Aceitou. No restaurante luxuoso, sentiu-se deslocada entre os clientes impecavelmente vestidos. Vivian, com sua elegância calculada, abriu um sorriso frio. Emma, querida, que prazer vê-la. Vivian, respondeu Emma, forçando um sorriso educado enquanto se sentava. Trocaram algumas cortesias, mas Vivian foi direto ao ponto. Você tem se saído bem, devo admitir. A imprensa está adorando essa nova imagem do Ethan, como homem de família.
sorriu antes de soltar a lâmina. Mas me diga, quais são exatamente as suas intenções aqui? Emma piscou, surpresa com a pergunta direta. Minhas intenções? Sim, disse Vivian, o tom gelado. Ethan é um homem complicado, não deixa as pessoas entrarem facilmente. E eu odiaria que alguém se aproveitasse dessa vulnerabilidade. Emma sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Com todo o respeito, Vivian, este arranjo beneficia Ethan mais do que eu. Não estou aqui para tirar vantagem de ninguém. Os olhos de Vivian se estreitaram levemente, mas ela não disse nada. Apenas assentiu, mantendo aquela máscara educada que não enganava a Emma. O resto do almoço transcorreu em uma polidez sufocante, deixando-a exausta. Ao sair do restaurante, não conseguiu se livrar da sensação de que Vivian escondia algo. Naquela noite, ao voltar para a cobertura, Emma encontrou Ethan andando de um lado para o outro na sala de estar, o celular colado ao ouvido. Ele encerrou a ligação abruptamente ao vê-la, o rosto impassível, impossível de decifrar. Como foi o almoço? Perguntou com um tom neutro. Esclarecedor, Emma respondeu, largando a bolsa sobre o balcão. Vivian parece protetora em relação a você. Ethan soltou um riso seco, servindo-se de um drink. Vivian só é protetora dos próprios interesses, não se deixe enganar. Emma inclinou a cabeça, a curiosidade crescendo. E qual é a sua história com ela, afinal? Ele hesitou, a tensão evidente no maxilar. Vivian se casou com meu pai quando eu era adolescente. Desde então, ela administra a minha vida. Havia algo na voz dele, ressentimento sim, mas também algo mais profundo, uma dor mal cicatrizada. Emma, com cuidado, ousou ir além. E a sua mãe? Perguntou suavemente. Ethan congelou. O aperto em torno do copo era quase ameaçador. Por um instante, Emma achou que ele não responderia. Mas então, lentamente, ele pousou o copo e desviou o olhar para a janela. Ela morreu quando eu tinha 10 anos, disse a voz baixa, quase um sussurro. Meu pai se casou de novo um ano depois. Emma sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Ele se virou para ela, o olhar duro como gelo. Não sinta. Isso foi há muito tempo. Mas Emma enxergou além da frieza. O luto ainda estava ali, entranhado, moldando o homem frio, distante e controlador que ele havia se tornado. Mais tarde, naquela mesma noite, Ethan se viu, sem perceber, prolongando o tempo na sala com Emma. Havia verdades não ditas pairando no ar, mas por algum motivo, aquilo não parecia sufocante. Conversaram sobre coisas simples, nada profundo. Emma contou histórias de sua vida com Lily e, para sua surpresa, Ethan ouviu. O ar de indiferença habitual cedeu um pouco. Ele até riu, um riso verdadeiro, despreocupado, quando Emma descreveu a desastrosa tentativa de consertar a pia do seu antigo apartamento. O quê? Disse ela, rindo. Nem todo mundo pode pagar um faz-tudo particular, senhor milionário. Ethan balançou a cabeça, ainda rindo. Você realmente me surpreende, Emma. E você não é tão insuportável quanto eu pensava, ela provocou, com um sorriso leve. Foi um momento pequeno, mas monumental. Pela primeira vez, não eram apenas dois estranhos desempenhando papéis. Eram duas pessoas conectadas de forma silenciosa, sentindo algo que nenhum dos dois ousava nomear. Na manhã seguinte, o silêncio da cobertura foi rompido por uma ligação. Ethan estava no escritório quando o telefone fixo tocou, um som agudo que cortou o ar. Ele atendeu, a voz imediatamente ficando tensa ao reconhecer quem estava do outro lado. Ethan, faz tempo, disse um homem com um tom cortante, frio. Ethan reconheceu de imediato. O que você quer, Henry? Respondeu com frieza, os músculos da mandíbula rígidos. Há uma reunião do conselho na próxima semana. Acho que está na hora de discutirmos assuntos de família.
disse Henry Lancaster, o pai que ele não via há anos. Presumo que sua esposa também esteja presente. Ela é um tópico interessante ultimamente. O aperto de Ethan no telefone se intensificou. Emma não tem nada a ver com você nem com o conselho. Do outro lado, um riso baixo, carregado de desdém. Sempre tão protetor com coisas que nem entende direito. Vejo você na próxima semana, filho. A linha caiu, deixando Ethan em um silêncio carregado de raiva. Ele ficou parado por um instante, o olhar fixo na vista da cidade, enquanto memórias que tentava enterrar voltavam com força. Enquanto Ethan permanecia trancado no escritório, Emma vagava pela cobertura, ainda impressionada com como aquele espaço, apesar do luxo, parecia vazio. Até que reparou em uma porta que nunca tinha notado antes. Hesitou por um instante, depois girou a maçaneta. O cômodo era pequeno, iluminado apenas por uma luz fraca. Lá dentro, fotos antigas, prêmios e lembranças se espalhavam em um contraste gritante com o restante da casa fria e impessoal. Os olhos de Emma pousaram em uma foto emoldurada. Um menino de uns 10 anos com um sorriso radiante, abraçado por uma mulher de olhar doce e sorriso suave. Emma soube na hora. Era Ethan, e aquela era a mãe dele. Ela tocou a moldura com delicadeza, um aperto no peito a sufocando. Aquele era um lado de Ethan que ele escondia do mundo, um lado que dizia muito sobre quem ele era. Foi então que a voz dele cortou o ar como uma lâmina. "O que você está fazendo aqui?" O tom dele afiado. Emma se virou, surpresa e envergonhada. Eu não queria bisbilhotar. Só encontrei a porta aberta. Ethan entrou no cômodo, os olhos sombrios, e pegou a foto das mãos dela. Por um momento, o silêncio reinou, denso, quase palpável. Então, com a voz baixa, sem arrogância nem frieza, ele disse: "Ela era tudo de bom na minha vida." Uma pausa curta, dolorosa. Quando ela morreu, tudo mudou. Emma não respondeu de imediato, percebendo que aquela era a primeira vez que Ethan falava sobre a mãe em muitos anos. "Sinto muito, Ethan", murmurou com doçura. "Não consigo imaginar o quanto isso deve ter sido difícil para você." Ele a olhou e por um breve instante algo em seu olhar se suavizou. "Não precisa", respondeu, baixo. "Não é algo de que eu fale. E eu agradeceria se não mencionasse isso a ninguém." Emma assentiu, o coração apertado por ele. Naquele momento compreendeu que por trás da fachada fria de Ethan existia um homem que carregava uma vida inteira de dor. Alguns dias depois, Ethan e Emma chegaram à reunião do conselho. A sala estava repleta de ternos impecáveis, sapatos lustrados e olhares gélidos. Emma se sentia deslocada, mas ergueu a cabeça com determinação. Não deixaria que a elite rica a intimidasse. Na cabeceira da mesa, Henry Lancaster impunha autoridade. Era uma versão mais velha de Ethan, mas sem a centelha de humanidade que Emma, às vezes, enxergava no filho. "Ah, Ethan, que bom que pôde se juntar a nós", disse Henry com um sorriso fino, o olhar logo deslizando para Emma. "E esta deve ser sua encantadora esposa." "Bem-vinda, Emma." Emma forçou um sorriso educado, sentindo o peso daquela análise silenciosa. Ethan, no entanto, permaneceu inabalável. A reunião começou. Lucros, aquisições, projeções de crescimento. Emma observava Ethan em seu território, seguro, dominante, absolutamente no controle. Ainda assim percebia os olhos de Henry sobre ele, carregados de desprezo, como se cada palavra fosse um desafio silencioso. Até que, de repente, Henry voltou-se diretamente para Emma. "Então, Emma, como é ser casada com alguém tão exigente quanto meu filho?" A sala mergulhou em silêncio. O maxilar de Ethan se contraiu, pronto para reagir, mas Emma o surpreendeu. "Nunca é entediante", disse calma, firme. "Ethan tem padrões elevados, mas acredito que é justamente isso que o torna tão bem-sucedido."
As sobrancelhas de Henry se ergueram, surpreso com a resposta elegante. Ethan lançou um olhar rápido para Emma, e por um segundo, um brilho de admiração cruzou seu rosto. Bendito, murmurou Henry, ainda que sua voz carregasse veneno. Imagino que tenha precisado se adaptar bastante para caber no nosso mundo. Emma manteve o sorriso sem se deixar abalar. A adaptação faz parte da vida, Sr. Lancaster. Imagino que Ethan tenha aprendido isso com o senhor. O sorriso de Henry vacilou. Pela primeira vez, Emma sentiu que tinha virado o jogo. Após a reunião, caminharam em silêncio até o carro. Dentro dele, Ethan quebrou a barreira. Você não precisava me defender lá dentro, disse a voz mais suave que o habitual. Eu sei, respondeu Emma, fitando-o com sinceridade. Mas eu queria. Ele não conhece você como eu conheço. Ethan a encarou, surpreso. Pela primeira vez, suas muralhas pareciam vacilar. Ele percebeu que Emma, apesar de tudo, estava se tornando alguém em quem poderia confiar. Naquela noite, Ethan a convidou para jantar, algo inédito desde o casamento. Sentaram-se frente a frente, separados pela vasta mesa de jantar que tornava o ambiente quase frio demais. No começo, o silêncio pesava, mas logo a conversa fluiu. Ethan contou histórias da infância, cuidadosamente evitando as lembranças sombrias. Emma falou sobre Lily e as batalhas que enfrentaram juntas. Você é mais forte do que imaginei, admitiu Ethan, com respeito verdadeiro na voz. Emma sorriu. E você não é tão cruel quanto faz questão de parecer. Eles riram. Um riso que quebrou a tensão acumulada desde o início daquela união. Pela primeira vez, parecia que não eram apenas dois estranhos presos em um contrato, mas parceiros, ainda que incertos, começando a construir uma ponte entre seus mundos. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não tranquilos. Ethan parecia mais introspectivo, horas trancado no escritório, carregando uma tempestade invisível. Emma, intuitiva, preferiu não pressioná-lo. Sabia que qualquer insistência o faria recuar. Numa noite, enquanto lia no sofá, ouviu o som do elevador. Esperava ver Ethan, mas o que surgiu a deixou sem palavras. Uma mulher entrou, alta, deslumbrante, cada passo ecoando pelos saltos firmes contra o mármore. Carregava uma elegância perigosa e um olhar afiado que varreu o ambiente até pousar em Emma. Ah, você deve ser a nova senhora Lancaster, disse num tom educado, mas frio. Emma se levantou surpresa, mas manteve a compostura. E você é... A mulher sorriu, um toque de diversão em seus olhos. Olivia Monroe, velha amiga de Ethan. E naquele instante, Emma sentiu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ethan surgiu do escritório. Seu semblante escureceu no instante em que viu Olivia. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz dura, cortante. O sorriso de Olivia não vacilou. Precisamos conversar, Ethan. É importante. Ele lançou um olhar rápido para Emma. O maxilar contraiu. Vá para o seu quarto, ordenou, o tom ríspido, frio como gelo. Emma arqueou as sobrancelhas, incrédula. Como é que é? Isso não te diz respeito, respondeu Ethan, mais gelado do que ela tinha ouvido em dias. Emma hesitou. A raiva borbulhava, queimando por dentro, mas engoliu as palavras, preferindo não armar um escândalo. Caminhou até o quarto e fechou a porta, mas a sensação era clara. A visita de Olivia não era nada casual. Atrás das portas fechadas, a tensão só aumentava. Olivia recostou-se na mesa de Ethan, a postura relaxada, mas os olhos, afiados como lâminas. Continua tão encantador como sempre, provocou. Vai direto ao ponto, Olivia, retrucou Ethan, cruzando os braços. O que você quer? Vim te alertar, respondeu a voz agora séria. Seu pai está tramando algo. Ele anda conversando com investidores pelas suas costas e não está nada feliz com essa sua façanha publicitária. Esse casamento. Os olhos de Ethan se estreitaram. E por que você se importa?
Olivia deu de ombros, jogando charme. Digamos que tenho interesse em mantê-lo no controle. Henry fica perigoso quando se sente ameaçado. E neste momento, você é o alvo número 1. Ethan fechou os punhos. A mente fervia. Sabia que o pai era impiedoso, mas ouvir isso dava um peso novo à situação. Eu vou resolver isso, disse por fim, a voz firme. Olivia alisou o vestido com um gesto lento antes de sair. Só não o subestime, Ethan. Ele joga sujo. E não vai hesitar em usar sua esposa contra você, se isso servir aos planos dele. Quando Olivia deixou o apartamento, Ethan ficou parado, encostado à mesa, os pensamentos em turbilhão. Sabia que ela tinha razão. Henry era capaz de qualquer coisa. Mas imaginar Emma sendo arrastada para aquela guerra tóxica despertava nele algo novo, um instinto de proteção que ele não queria admitir. No quarto, Emma andava de um lado para o outro. A raiva ainda queimava. O jeito como Ethan a dispensara doeu mais do que ela gostaria. Sabia que aquilo era um arranjo, mas a forma como ele a tratou parecia pessoal. Quando finalmente saiu, Olivia já tinha ido embora. Encontrou Ethan na sala, servindo-se de um drink. "Quer me explicar quem era ela?" perguntou, os braços cruzados, o tom firme. Ethan não levantou os olhos. "Não é da sua conta." Emma deu um passo à frente, a voz elevando. "Não é da minha conta? Eu sou sua esposa, Ethan. Falsa ou não, eu mereço saber o que está acontecendo." Ethan suspirou, passando a mão pelos cabelos. "É uma velha conhecida. Veio me avisar sobre o meu pai." "Avisar sobre o quê?" pressionou Emma, sem recuar. Ele hesitou. Uma batalha interna queimava em silêncio. E então, cedeu. "Ele está tentando me derrubar. Assumir a empresa. Olivia acha que ele pode usar você como arma contra mim." Os olhos de Emma se arregalaram. "Eu? Por quê?" Ethan ergueu o olhar, e as palavras saíram baixas, quase um sussurro. "Porque você é a minha fraqueza. Ou, pelo menos, é o que ele pensa." O ar ficou pesado. Emma prendeu a respiração. Por um segundo, os muros entre eles desabaram. Mas logo Ethan recuou, erguendo outra vez a muralha no olhar. "Eu vou resolver isso. Você não precisa se preocupar." Emma deu um passo à frente, a voz suave, mas cheia de firmeza. "Você não precisa enfrentar isso sozinho, Ethan. Seja lá o que for. Estamos juntos nessa." Ele a olhou. Algo brilhou nos olhos dele. Algo que ele mesmo não entendia. Queria acreditar. Mas anos de isolamento, de traições, gritaram mais alto. No dia seguinte, Ethan entrou em modo guerra, convocou aliados de confiança, traçou estratégias, preparou-se para contra-atacar. Enquanto isso, Emma tentava se agarrar à própria vida. Mas a tensão no ar era palpável. E aquelas palavras martelavam em sua mente. "Você é a minha fraqueza." O que ele quis dizer com isso? Era apenas cálculo estratégico? Ou havia algo mais? E no meio do caos, um perigo muito maior se aproximava. Um perigo que ninguém estava preparado para enfrentar. Emma recebeu uma ligação de Lily. Ouvir a voz alegre da irmã a fez lembrar por que havia aceitado aquele casamento em primeiro lugar. Aquilo a ancorava, dava-lhe forças para enfrentar qualquer tempestade que viesse pela frente. Naquela noite, Ethan encontrou Emma sentada junto à janela, o olhar perdido nas luzes da cidade. Ele hesitou antes de se aproximar, um copo de vinho na mão. "Se importa se eu me juntar a você?" perguntou, a voz mais suave do que de costume. Emma se virou surpresa, mas assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso dos pensamentos de cada um preenchendo o espaço entre eles. "Eu sei que tenho sido difícil", disse Ethan por fim, em tom hesitante. "Isso não é fácil para mim." Emma o encarou, os traços do rosto suavizados. "Você não precisa carregar isso sozinho, Ethan. Eu estou aqui, querendo você ou não." Ele soltou uma risada seca. "Você é teimosa e irritante."
E você não fica atrás, retrucou Emma, deixando escapar um pequeno sorriso. Pela primeira vez em dias, compartilharam um momento de compreensão silenciosa. As muralhas entre eles não haviam caído por completo, mas já mostravam rachaduras, e por agora aquilo bastava. Na semana seguinte, a vida virou um turbilhão de reuniões de alto risco e ligações secretas. Ethan era meticuloso, trabalhando até altas horas para antecipar os movimentos do pai. Sua determinação era implacável, mas, pela primeira vez, Emma notou fissuras na armadura de aço. Percebia a tensão nos ombros dele, a forma como esfregava as têmporas quando achava que ninguém observava. Uma noite, Emma decidiu atravessar aquela barreira. Entrou em seu escritório carregando uma bandeja com café e sanduíches. Ethan levantou os olhos, surpreso. Você devia estar descansando, disse seco. E você também, rebateu ela, pousando a bandeja sobre a mesa. Mas já que não está, achei que isso poderia ajudar. Ele se recostou na cadeira, estudando-a. Por que está fazendo isso? Emma cruzou os braços, sustentando seu olhar. Porque eu me importo, Ethan. Quer você acredite ou não, eu estou do seu lado. Ele não respondeu de imediato, mas algo em sua expressão cedeu. Obrigado, murmurou, como se a palavra fosse estranha em sua boca. No dia seguinte, foi a vez de Ethan surpreender Emma. Pediu que ela o acompanhasse a um almoço de negócios. Emma hesitou, receosa de se expor novamente, mas percebeu que o pedido não era uma ordem, era um convite. Eu poderia usar alguém em quem confio, disse simplesmente. E isso bastou para que Emma aceitasse. No restaurante, Ethan a apresentou a Robert Whittaker, um investidor-chave cuja confiança era essencial para enfraquecer a influência de Henry. Emma desempenhou seu papel com perfeição. Genuína, envolvente, conquistou Robert com sua autenticidade. Comentou de forma perspicaz sobre os projetos, surpreendendo até mesmo Ethan. Ao saírem, Ethan virou-se para ela. Você foi incrível lá dentro. Emma sorriu. Eu só disse o que pensava, pois funcionou. Robert está do nosso lado agora. Graças a você. Pela primeira vez, Ethan a olhou não apenas como uma parceira em um acordo, mas como alguém que realmente poderia estar ao seu lado. A constatação o desconcertou, mas ao mesmo tempo trouxe uma estranha sensação de alívio. A trégua durou pouco. Naquela noite, Ethan recebeu uma ligação de um aliado. Henry havia convocado uma reunião de emergência do conselho para propor um voto de desconfiança contra a liderança do filho. O maxilar de Ethan se contraiu ao desligar. Sabia que o pai não recuaria facilmente, mas agora era um ataque direto. Ele começou a andar pelo quarto, a mente fervendo em estratégias. Emma, que ouvira parte da conversa, deu um passo à frente. O que acontece se ele vencer? Eu perco tudo, respondeu Ethan sem rodeios. A empresa, a confiança do conselho. Tudo. Emma hesitou, mas sua voz saiu firme. Então nós vamos lutar, juntos. Ethan a olhou, surpreso com a determinação dela. Essa não é a sua batalha, Emma. É sim, rebateu sem vacilar. Eu talvez não entenda tudo sobre o seu mundo, mas não vou ficar parada vendo você perder o que construiu. Um turbilhão de emoções atravessou Ethan. Ele assentiu, a voz firme. Então vamos garantir que ele não vença. Na manhã da reunião do conselho, o ar estava carregado de tensão. O futuro de Ethan e o deles estava prestes a ser decidido. Emma acompanhou Ethan. A presença dela, um silencioso gesto de solidariedade quando entraram na sala do conselho. O ambiente estava carregado de tensão, e Henry, sentado à cabeceira da mesa, exalava uma confiança arrogante, quase venenosa. A reunião começou com Henry tomando a palavra, o tom frio e calculado, pintando Ethan como um homem imprudente, emocionalmente instável por causa de seu recente casamento. Cada frase era uma faca, afiada e precisa, destinada a minar a autoridade do filho diante de todos. Quando chegou a vez de Ethan falar,
Ele se levantou com uma calma quase gelada, a postura firme, os olhos fixos nos membros do conselho. A voz dele, baixa, mas cheia de poder, ecoou pelo salão. Ele apresentou sua visão para a empresa, contrapondo cada acusação de Henry com fatos, lógica e clareza inabalável. A sala, antes cheia de murmúrios, mergulhou em um silêncio pesado. Mas foi a intervenção inesperada de Emma que mudou tudo. Eu gostaria de dizer algo, disse ela, levantando-se. Todos os olhares se voltaram para ela, mas Emma não vacilou. Talvez eu não conheça Ethan há muito tempo, mas no tempo que conheço vi a dedicação dele a esta empresa. Ele não é apenas um líder. Ele é alguém que inspira lealdade e respeito. Se votarem contra ele hoje, não estarão apenas perdendo um CEO brilhante, estarão perdendo o coração desta organização. As palavras dela pairaram no ar como eletricidade, carregadas de uma verdade que ninguém ousou contestar. O silêncio se prolongou até que, um a um, os membros do conselho começaram a assentir em concordância. O sorriso presunçoso de Henry desapareceu lentamente quando percebeu que, desta vez, a vitória não seria dele. Quando a votação foi encerrada, Ethan havia vencido. O conselho, de forma unânime, reafirmou seu apoio a ele. Henry, derrotado, deixou a sala em um silêncio furioso. De volta ao carro, Ethan soltou um suspiro longo, pesado, como se finalmente tirasse um peso dos ombros. Ele se virou para Emma, o olhar indecifrável. Você não precisava ter feito aquilo, disse em voz baixa. Eu sei, respondeu ela sem desviar os olhos. Mas eu quis. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas as luzes da cidade piscando ao redor. Então, Ethan estendeu a mão, hesitante, mas sincero. Obrigado, disse, a voz carregada de gratidão. Emma apertou levemente a mão dele, um pequeno sorriso surgindo nos lábios. Estamos juntos nessa, lembra? Ethan assentiu, sentindo o peito aquecer com uma emoção estranha, quase desconhecida. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. Naquela noite, sentados na sala, compartilhando uma garrafa de vinho, as barreiras entre eles começaram a se dissolver. Conversaram sobre sonhos, medos e os fardos que carregavam. Era uma honestidade crua, inesperada, mas necessária. Ethan a olhou, a voz suave, quase reverente. Você mudou tudo. Sabia? Emma sorriu, o coração leve. Talvez você só precisasse de alguém para te lembrar de que não precisa carregar o mundo sozinho. À medida que a noite avançava, os dois se aproximaram mais. As linhas que separavam aquele casamento de conveniência da realidade começaram a se desfocar. Pela primeira vez, não parecia um contrato, mas uma parceria. Algo verdadeiro, construído em confiança e um afeto crescente. Nos dias que se seguiram, uma tranquilidade inesperada tomou conta da cobertura. Ethan, pela primeira vez em anos, se permitiu desacelerar. Passava mais tempo em casa, inconscientemente atraído pela presença de Emma. O riso dela preenchia os cômodos, antes silenciosos, suavizando as arestas duras do mundo dele. Emma também sentiu a mudança. A relação, que antes era apenas uma aliança de necessidade, agora tinha um calor que ela nunca esperou encontrar. Compartilhavam refeições, trocavam provocações leves e às vezes apenas desfrutavam de momentos de silêncio, juntos, sem precisar de palavras. Mas por baixo daquela calma, ambos sabiam que aquela paz era frágil. Ethan não ouvira mais notícias do pai desde a reunião, mas conhecia bem Henry Lancaster. Ele não era um homem que aceitava a derrota em silêncio, e a tempestade chegou numa manhã comum. Emma estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando um mensageiro entregou um envelope grosso, endereçado a Ethan. Ele abriu a correspondência ali mesmo, no balcão, e a expressão dele se fechou, o maxilar tenso. O que foi? Emma perguntou, pousando um prato de torradas. Ethan entregou a carta, o olhar sombrio. Era uma notificação judicial.
Henry estava processando o próprio filho, acusando-o de má conduta e práticas fraudulentas na empresa. As acusações eram infundadas, mas o impacto poderia ser devastador. Emma leu o documento, o coração apertando. Ele. Ele pode fazer isso? Ele pode tentar, respondeu Ethan, a voz baixa, carregada de um ódio contido. E conhecendo meu pai, ele vai parar em nada para transformar minha vida em um inferno. Emma pousou a mão sobre o braço dele. Seu toque o ancorou à realidade. Vamos lutar contra isso, Ethan. Juntos. Ele a encarou, e o peso das batalhas refletia nos olhos sombrios. Você não precisa fazer isso, Emma. Já fez mais do que eu poderia pedir. Eu não vou a lugar nenhum, disse firme, sem hesitar. Aconteça o que acontecer, nós enfrentamos juntos. Enquanto Ethan montava sua equipe jurídica para a guerra que se aproximava, Emma começava a assumir um papel cada vez mais ativo na vida dele. Passou a acompanhá-lo em reuniões, oferecendo ideias que surpreendiam até os executivos mais experientes. Sua mente afiada e a calma inabalável conquistaram respeito. E Ethan? Ele se pegava confiando nela mais do que jamais confiou em alguém. Numa noite, depois de um dia exaustivo, os dois se sentaram na varanda da cobertura. A cidade brilhava lá embaixo como um mar de estrelas artificiais. Ethan entregou a Emma uma taça de vinho, o olhar mais suave do que nunca. Você foi incrível hoje, disse, a voz carregada de admiração genuína. Emma sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Só estou tentando acompanhar você. Fez muito mais do que isso, ele respondeu, sem desviar os olhos dela. Acho que nunca confiei em ninguém como confio em você. As palavras pegaram Emma de surpresa. O coração disparou. Ethan. Antes que pudesse continuar, o celular dele vibrou, quebrando o momento. Ele suspirou ao ver quem era. Meu advogado. Preciso atender. Emma assentiu, observando-o se afastar. Mas a confissão ficou pairando entre eles. Pesada, intensa, impossível de ignorar. A semana seguinte trouxe uma tempestade ainda maior. Henry levou a guerra para a mídia. Manchetes cruéis pintavam Ethan como um líder implacável, desumano, corrupto. A pressão se tornou insuportável. Ethan se lançou em modo de contenção, trabalhando até de madrugada para virar o jogo. E Emma permaneceu ao lado dele. Foi sua âncora quando as dúvidas ameaçaram dominá-lo. Numa noite, enquanto ele andava de um lado para o outro na sala, Emma o deteve, colocando as mãos firmes sobre os ombros dele. Você precisa descansar, Ethan. Não vai ajudar ninguém se desmoronar. Eu não posso parar agora, rebateu, a voz tensa. Se eu baixar a guarda por um segundo, ele vence. Ele não vai vencer, disse Emma, firme como aço. Porque você não está lutando sozinho. Os olhos de Ethan encontraram os dela. O peso das palavras dela penetrou fundo. Lentamente ele assentiu, permitindo-se confiar. Aquela noite, algo mudou. Sentados juntos no silêncio da cobertura, Ethan abriu a alma como nunca. Falou da infância marcada pela solidão, da perda da mãe, da pressão esmagadora do pai. Emma ouviu tudo, o coração apertado pelo menino que cresceu rápido demais, carregando fardos que ninguém deveria carregar sozinho. Você suportou tanto por tanto tempo, murmurou, mas não precisa suportar mais sozinho. Os olhos de Ethan brilharam, as muralhas desmoronando. Você mudou tudo, Emma. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, respondeu suave. Só deixa eu entrar. Pela primeira vez, Ethan se permitiu ser vulnerável. Pegou a mão dela, segurando-a com força, como quem encontra algo que não sabia que precisava. Naquele instante, as linhas entre o acordo e a realidade se desfizeram, e ambos ficaram sem saber o que eram um para o outro. Só que não eram mais estranhos. Na manhã seguinte, a paz frágil se rompeu. O telefone de Ethan tocou. A notícia veio como um golpe certeiro.
Um dos principais investidores havia desistido, citando preocupação com o processo. Foi devastador. Tudo pelo que ele lutara, à beira do colapso. Ethan ficou paralisado, sentindo o peso do fracasso cair sobre os ombros. Mas Emma não recuou. Nós vamos dar um jeito nisso, disse ela, firme como nunca. Mas você precisa acreditar em você mesmo, Ethan. Você é mais forte do que pensa. As palavras dela reacenderam a determinação. Juntos começaram a traçar novas estratégias, a reconquistar confiança onde ela havia sido abalada. A parceria deles, forjada no fogo da adversidade, se fortalecia a cada obstáculo. Mas enquanto lutavam contra um inimigo externo, uma pergunta persistia, latejando no silêncio das noites. O que realmente estavam se tornando um para o outro? E no meio desse caos, um movimento inesperado estava prestes a mudar tudo. Ethan funcionava apenas pela força de vontade, ignorando o preço que aquilo cobrava de seu corpo e de sua mente. Mal saía do escritório, os ternos antes impecáveis agora estavam amarrotados, e sua postura sempre afiada estava embotada pelo cansaço. Emma o observava definhar em silêncio, o coração apertado. Nunca o tinha visto assim, tão vulnerável, tão humano. Ela queria ajudar, mas as muralhas de Ethan pareciam mais altas do que nunca, e ele havia a excluído completamente. Numa noite, depois de horas de silêncio, Emma entrou no escritório. Ethan estava largado na cadeira, os olhos vidrados sobre uma pilha de documentos. Ela pousou a mão em seu ombro. Ele estremeceu, como se tivesse esquecido o que era sentir um toque. Você não pode continuar se destruindo assim, disse ela, suave. Eu não tenho escolha, respondeu rouco. Se eu não lutar, tudo desmorona. Emma se ajoelhou ao lado dele, firme, encarando-o. Ethan, você não está sozinho nisso. Deixe-me ajudar. Ele sacudiu a cabeça, a frustração transbordando. Você não entende? Essa luta é minha. Já envolvi você mais do que deveria. Emma se ergueu, o próprio semblante agora carregado de frustração. Você não me arrastou para nada. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu me importo com você. Mas precisa me deixar entrar, Ethan. Precisa confiar em mim. Ele a fitou, e as palavras dela penetraram fundo. Pela primeira vez percebeu que seu hábito de carregar o mundo sozinho não era força, era medo. No dia seguinte, uma ligação inesperada mudou tudo. Olivia Monroe. Ela vinha acompanhando as manobras de Henry e havia descoberto algo explosivo. Ele desviava fundos da empresa para uma conta particular. Um crime corporativo claro. Ethan ouviu cada detalhe, a mente fervilhando. Aquilo era a arma que precisava para virar o jogo. Mas usá-la significava descer ao nível do próprio pai, algo que não sabia se seria capaz de fazer. Por que está me contando isso? Perguntou, a voz cautelosa. Porque acredito em justiça, Ethan, disse Olivia com uma ironia fina, e porque sei que você vai saber usar essa informação com sabedoria. Ao desligar, o peso da decisão caiu sobre ele. Expor Henry significaria destruir qualquer chance de reconciliação. Uma ponte que talvez nunca tivesse existido, mas que no fundo ele ainda temia queimar. Naquela noite dividiu a informação com Emma. Ela ouviu com atenção, o olhar grave. O que você acha que eu devo fazer? Perguntou Ethan, a voz carregada de incerteza. Emma respirou fundo antes de responder. Acho que precisa se perguntar que tipo de homem quer ser. Se usar isso contra ele, você vai vencer. Mas, a que custo? Vai conseguir conviver com essa escolha? As palavras dela cortaram a névoa em sua mente. Durante anos, Ethan havia se definido pelo sucesso, pela habilidade de esmagar qualquer obstáculo. Mas pela primeira vez, se perguntava se a vitória valia a perda de si mesmo. Ele deixou escapar um sorriso cansado. Você sempre complica tudo. Emma retribuiu com doçura. É que a vida não é preto no branco, Ethan. É caótica, difícil.
mas é justamente isso que a torna digna de ser vivida. E naquele instante, Ethan vislumbrou um caminho diferente, um futuro que não exigia sacrificar sua integridade. Era arriscado, mas com Emma ao seu lado, ele se sentia forte o bastante para enfrentá-lo. Na reunião seguinte do conselho, Ethan se levantou diante de todos. Não revelou a corrupção do pai. Em vez disso, apresentou um plano sólido para estabilizar a empresa, expondo sua visão para o futuro. Seu discurso foi apaixonado, repleto da convicção e da autenticidade que sempre haviam sido sua maior arma. Henry o observava com os olhos estreitos, pego de surpresa pela força da abordagem. Quando o voto foi chamado, o conselho se uniu em apoio a Ethan, reafirmando sua confiança nele como líder. Após o encontro, Henry se aproximou, o semblante indecifrável. Você teve a chance de me destruir e não o fez. Por quê? Ethan sustentou seu olhar, a voz firme. Porque eu não sou você. Os olhos de Henry brilharam com algo indecifrável. Talvez respeito, talvez arrependimento. Mas não disse mais nada e simplesmente se afastou. Naquela noite, de volta à cobertura, o silêncio que os envolvia parecia diferente. Ethan e Emma compartilharam um jantar silencioso, a tensão do dia ainda pairando no ar, mas junto dela um alívio suave, quase reconfortante. Você foi incrível hoje, disse Emma, a voz carregada de admiração sincera. Mostrou a todos o que é força de verdade. Ethan a olhou e, por um breve instante, a máscara de controle impenetrável cedeu, revelando uma vulnerabilidade rara em seus olhos. Eu não teria conseguido sem você. Emma, com um gesto suave, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Você não precisava conseguir sem mim, Ethan. É isso que tenho tentado te dizer. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, desarmado, que iluminou o rosto dele de uma forma quase inesperada. E foi nesse momento que Ethan percebeu quanto Emma tinha passado a significar para ele. Não apenas como parceira naquele arranjo, mas como alguém que ele de fato se importava. Mais tarde, já no sofá da sala, a atmosfera mais íntima, Ethan se virou para Emma, o olhar sério, quase intenso. Eu não sei exatamente o que está acontecendo entre nós, começou ele, a voz baixa, mas sei que é real. E sei que não quero perder isso. O coração de Emma disparou. Ela o olhou, os olhos brilhando. Nem eu. Ethan se inclinou levemente para mais perto, a voz suave, quase um sussurro. Então, vamos parar de fingir que isso é só um acordo. Emma sorriu, os olhos marejados de emoção contida. Eu adoraria isso. E pela primeira vez, permitiram-se abraçar completamente a conexão que vinha crescendo entre eles. A jornada ainda estava longe de terminar, mas, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Os dias que se seguiram à vitória de Ethan foram marcados por uma paz rara. A tensão que os envolvia parecia finalmente começar a se dissipar. Pela primeira vez, Ethan e Emma se permitiram simplesmente ser. O relacionamento, antes definido pela necessidade e pelo contrato, agora tinha um tom diferente, mais leve, mais real. Uma tarde de outono, Ethan a surpreendeu. Vamos sair, disse, enigmático. Emma não esperava que, horas depois, estivesse caminhando ao lado dele em um Central Park dourado pelas folhas secas. Ele, em roupas casuais, bem diferente dos ternos impecáveis que costumava usar, parecia outro homem, mais leve, mais humano. Nunca imaginei que você fosse do tipo que gosta de um passeio no parque, provocou ela, o sopro da respiração visível no ar frio. Ethan sorriu de lado, as mãos nos bolsos. Talvez eu não fosse. Mas você está me mostrando que existe mais na vida do que salas de reunião e planilhas. Caminharam em silêncio por alguns minutos, o som das folhas secas sob os pés criando uma trilha suave. Ethan parou diante de um banco perto de um pequeno lago e fez um gesto para que Emma se sentasse. Enquanto ela se acomodava, ele lhe entregou um copo de chocolate quente comprado ali perto. Para um milionário,
Você é surpreendentemente bom nessas coisas normais, brincou Emma, tomando um gole. Ethan riu. Um som genuíno, que aquecia mais do que a bebida. Não se acostume. Ainda estou aprendendo. Emma sorriu, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com o chocolate. Pela primeira vez, enxergava um Ethan diferente. Um homem capaz de leveza, de alegria, de amor. Mas a tranquilidade não duraria. Numa noite, quando o silêncio confortável do apartamento parecia invencível, uma batida firme na porta quebrou o clima. Emma, intrigada, foi atender. Do outro lado, uma mulher que ela não reconheceu, elegante, segura, irradiando confiança, a encarou com um sorriso controlado. Olá, disse a mulher, a voz educada, mas com um tom cortante e quase metálico. Sou Lauren Hastings. Acredito que já ouviu falar de mim. Emma franziu o senho, confusa, até que Ethan apareceu atrás dela. O olhar dele se escureceu instantaneamente, o corpo ficando rígido como aço. O que você está fazendo aqui, Lauren? Perguntou, a voz gelada. Lauren entrou sem pedir permissão, os saltos ecoando pelo mármore impecável do hall. Vim conversar, Ethan. E ao que parece, sua esposa faz parte dessa conversa. Emma ergueu o queixo firme, embora o coração batesse mais rápido. Ethan, quem é ela? Perguntou a voz calma, mas com um toque de tensão. Ethan hesitou, os maxilares cerrados antes de responder. Ela é minha ex-noiva. As palavras caíram no ar como um trovão, e Emma sentiu o estômago se revirar. Ainda assim, manteve a postura, recusando-se a demonstrar qualquer fraqueza. Lauren voltou o olhar para Emma, um sorriso cortês, mas carregado de falsidade. Prazer em conhecê-la, Emma. Ouvi tanto falar de você. Gostaria de dizer o mesmo, retrucou Emma, com frieza controlada. Ethan se interpôs entre as duas, o tom firme, cortante. Lauren, seja o que for, fale logo. O sorriso de Lauren se desfez, os olhos agora sombrios. Vim te avisar, Ethan. Seu pai me procurou. Ele quer que eu testemunhe contra você no processo. O semblante de Ethan endureceu. E o que você disse? Lauren hesitou, a máscara de confiança tremendo por um segundo. Eu disse não, mas... Você precisa saber. Ele está desesperado. Ele vai até o fim para te destruir. Ethan assentiu, a voz seca. Obrigado por me contar. Agora, se for só isso... Lauren o interrompeu firme. Não, Ethan. Não é só isso. Eu cometi um erro ao deixar você. E vendo você agora... Com ela... Seus olhos deslizaram até Emma. Não consigo deixar de me perguntar. Será que ainda existe uma chance para nós? O estômago de Emma revirou, mas ela se manteve ereta, recusando-se a demonstrar fraqueza. A resposta de Ethan veio como um golpe certeiro. Não existe nenhuma chance, Lauren. O que tivemos... acabou. Os olhos dela brilharam com mágoa, mas rapidamente ela escondeu. Virando-se para Emma, seu rosto se tornou indecifrável. Você tem sorte. Não desperdice. E então saiu, os saltos ecoando no corredor como tiros no silêncio. Quando a porta se fechou, a cobertura mergulhou em um clima denso, carregado. Emma se ocupou na cozinha, evitando encarar Ethan, até que ele se aproximou, a expressão suavizada. Emma, me desculpe por você ter ouvido aquilo, disse baixo. Ela se virou devagar, os braços cruzados. Por que não me contou sobre ela? Ethan suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque ela faz parte de uma vida que eu deixei para trás. Eu achei que não importava. Importa para mim, retrucou Emma, a voz firme, mas vibrando emoção. Se vamos fazer isso funcionar, você precisa ser honesto comigo. Ethan assentiu, dando um passo em direção a ela. Você tem razão. Eu devia ter contado. Lauren e eu fomos noivos, anos atrás. Mas acabou mal. Ela queria uma versão de mim que eu não podia ser. E eu queria... Eu nem sei. Não importa mais. Emma o fitou, buscando sinais de mentira. Mas viu apenas sinceridade.
Lentamente, relaxou os ombros. Ok, só não me deixe no escuro de novo. Não vou, prometeu Ethan, a voz carregada de algo mais profundo. Você significa muito para mim. O coração de Emma disparou. Ela estendeu a mão e segurou a dele com força. Vamos passar por isso juntos. Na manhã seguinte, Ethan acordou com um senso renovado de propósito. Com Emma ao seu lado, sentia-se mais forte, mais centrado. Passaram o dia reunidos com sua equipe jurídica, planejando a próxima fase da batalha judicial. Emma surpreendia a todos com sua perspicácia e calma. Até os executivos mais experientes reconheciam seu valor. E Ethan já não conseguia imaginar lutar sem ela. À noite, sentados no escritório, a luz da cidade invadindo as janelas, Ethan a observava enquanto ela revisava documentos. De repente, as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Você é incrível. Emma ergueu os olhos, surpresa, mas feliz. Você também não é tão ruim assim. Ethan riu, a tensão do dia se dissolvendo. Não sei o que eu faria sem você. Nunca vai precisar descobrir, respondeu Emma com um sorriso quente. Naquele instante, Ethan percebeu. Emma não era apenas sua parceira nessa luta. Era sua parceira de vida. Os dias após a visita de Lauren trouxeram uma mistura de tensão e determinação. Ethan redobrou os esforços contra o processo, mas Emma conseguia ver as rachaduras no homem que sempre controlava tudo. Cada dia que passava, aquela muralha de controle parecia ruir um pouco mais. O processo era uma sombra que pairava sobre ele, ameaçando destruir tudo pelo que lutara. Mas agora havia algo mais em jogo. Alguém que valia a pena proteger. Emma. Ela também sentia o peso da tempestade. Havia sido arrastada para um mundo de jogos de poder e manipulação, distante de sua vida simples com Lily. Mas, em meio ao caos, encontrou algo inesperado. Uma conexão com Ethan que crescia a cada desafio. Até que, numa tarde, o inesperado aconteceu. O celular de Emma tocou. Número desconhecido. Atendeu, hesitante. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Emma Bennet. Ou devo dizer, Sra. Lancaster? O tom era carregado de malícia. Quem está falando? Ela exigiu, apertando o telefone com força. Uma risada baixa ecoou. Pode me chamar de alguém que sabe a verdade. Me diga. Ethan já contou o que realmente aconteceu com a mãe dele? O sangue de Emma gelou. Do que você está falando? Perguntou a voz tensa. Do outro lado da linha, o homem soltou uma risada sombria. Pergunte a ele. E já que vai perguntar, pergunte também sobre o dinheiro. Vamos ver se o seu marido perfeito é tão honesto quanto parece. A ligação caiu antes que Emma pudesse responder. Ela ficou parada, o telefone firme entre os dedos, a mente em um turbilhão. A acusação era vaga, mas havia atingido um ponto sensível. Confiava em Ethan, mas aquela voz plantara uma semente de dúvida impossível de ignorar. Naquela noite, esperou por ele no apartamento. Seu coração era um campo de batalha entre a raiva e a confusão. Assim que Ethan entrou pela porta, ela não perdeu tempo. Precisamos conversar, disse firme. Ele parou, percebendo a gravidade no tom dela. O que houve? Emma hesitou por um instante, procurando em seu rosto qualquer traço de engano. Recebi uma ligação hoje. Disseram que você está escondendo coisas de mim, sobre sua mãe, sobre dinheiro. O semblante de Ethan escureceu. Um brilho indecifrável passou por seus olhos. Quem te ligou? Não disseram. Emma respondeu firme. Mas eu preciso da verdade, Ethan. O que você está escondendo de mim? Ethan passou a mão pelo cabelo, exalando devagar. É complicado. Então simplifica, retrucou Emma. Eu mereço saber. Por um instante, o peso dos segredos o deixou mudo. Finalmente, sua voz quebrou o silêncio. Minha mãe não morreu apenas de câncer, disse baixo, os olhos carregados de dor. Ela estava em tratamento, mas meu pai se recusou a pagar por um procedimento experimental que poderia tê-la salvado.
Disse que era um desperdício de dinheiro. O coração de Emma se partiu diante daquela confissão. Ethan, eu sinto muito. Ele sacudiu a cabeça, o maxilar contraído. Isso não é tudo. Depois que ela morreu, meu pai desviou fundos da empresa para contas pessoais. Dinheiro que deveria ter ido para funcionários, projetos, famílias que dependiam de nós. Descobri anos depois e o forcei a parar, mas nunca o expus. Não queria destruir o que restava da nossa família. Emma se aproximou, a voz suave. Por que nunca me contou isso? Porque é feio. A voz dele tremia. E eu não queria que me visse como parte disso. Emma pousou a mão em seu braço, firme, ancorando-o. Você não é o seu pai, Ethan. Passou a vida tentando corrigir o que ele destruiu. E isso importa. Ele a olhou, as defesas se desfazendo diante dela. Eu não quero perder você, Emma. Você não vai, respondeu firme. Mas tem que confiar em mim, assim como eu confio em você. Na manhã seguinte, estavam lado a lado em seu escritório, revisando estratégias para o processo. Apesar da tensão, havia entre eles um novo elo, uma força que antes não existia. Ethan já não carregava o peso sozinho, e a presença de Emma lhe dava a coragem que não sabia que possuía. O advogado de Ethan chegou com novidades. Descobrimos algo interessante, disse, abrindo uma pasta sobre a mesa. O caso do Henry é mais frágil do que pensávamos. Se pressionarmos, podemos conseguir que a ação seja totalmente arquivada. Ethan assentiu, a determinação reacendendo. Faça isso. O advogado hesitou. Há mais uma coisa. Henry tem se reunido com repórteres. Se isso vier a público, pode ficar feio. Ethan cerrou os punhos, mas Emma pousou uma mão serena sobre seu braço. Nós vamos lidar com isso, disse com firmeza. Ele a olhou, a gratidão brilhando em seus olhos. Eu não sei como você faz isso, murmurou. Me faz acreditar que podemos vencer. Emma sorriu. Porque podemos. Juntos. Naquela noite, depois que o advogado foi embora, os dois ficaram na sacada observando as luzes da cidade. O ar estava frio, mas por alguns instantes o peso de seus problemas parecia distante. Emma, disse Ethan de repente, a voz rompendo o silêncio. Ela se virou, surpresa com a intensidade em seu olhar. Eu sei que tudo começou como um arranjo, continuou, firme, mas carregado de emoção. Mas isso se tornou muito mais. Você me mostrou o que significa confiar, ter esperança, sentir de novo. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder você. A respiração de Emma falhou quando Ethan segurou sua mão, o aperto firme, mas gentil. Eu quero que seja real, Emma. Não só por aparências ou conveniência, mas porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. As lágrimas marejaram nos olhos dela, enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Ethan, eu sinto o mesmo. Ele se inclinou, a voz quase um sussurro. Então, vamos recomeçar, de verdade. Sob o céu noturno, Emma apenas assentiu, o coração transbordando de emoção. Eu gostaria disso, sussurrou. Sentados juntos, sob as estrelas, com os laços mais fortes do que nunca, eles sabiam que qualquer que fosse o desafio à frente, enfrentariam lado a lado. Nos dias que se seguiram à sincera proposta de Ethan de recomeçar, a tensão que antes moldava cada momento entre eles começou a se dissipar. O apartamento que antes parecia frio e distante, agora irradiava calor. Emma e Ethan funcionavam como uma verdadeira equipe, e pela primeira vez a felicidade parecia algo ao alcance. Fortalecido pelo apoio inabalável de Emma, Ethan avançou com determinação no processo para desmontar a ação movida por Henry. Sua equipe jurídica havia reunido provas irrefutáveis da má conduta financeira de Henry. Era apenas questão de tempo até que o caso desmoronasse. Emma, por sua vez, encontrava pouco a pouco seu lugar naquele novo mundo.
Embora muitas vezes se sentisse deslocada em meio ao brilho e ao luxo que cercavam Ethan, carregava-se com uma elegância silenciosa que conquistava até os aliados mais céticos dele. Mas a paz, como ambos sabiam, nunca durava para sempre. Certa manhã, Emma encontrou um envelope sem remetente deslizado por baixo da porta do apartamento. Curiosa, abriu, e seu coração afundou à medida que lia. Era uma carta de Henry. As palavras, venenosas e calculistas, pareciam gotejar ódio em cada linha. Emma, você construiu um pequeno espaço para si na vida do meu filho. Mas não se engane, não é permanente. Ethan tem um histórico de cortar laços quando alguém deixa de ser útil para ele. E você não será diferente. Lembre-se disso quando chegar a hora. Henry Lancaster. As mãos de Emma tremiam ao apertar o papel. As palavras eram cruéis, feitas para corroer sua confiança, para plantar a semente da dúvida. Ela queria descartá-las como mentiras. Mas, no fundo, um pequeno fragmento de medo a fez se questionar. Dobrou a carta com cuidado, guardando-a no fundo de uma gaveta. Decidiu não contar nada a Ethan. Ele já carregava tanto nos ombros. Ela não queria se tornar mais um peso. Mas mesmo assim, as palavras de Henry ecoavam em sua mente, lançando uma sombra fria sobre a felicidade recém-descoberta. Naquela noite, durante um jantar tranquilo, o toque da campainha quebrou o silêncio. Ethan, surpreso, levantou-se para atender. Ao abrir a porta, ficou cara a cara com um fantasma do passado. Marcos? A voz de Ethan saiu baixa, carregada de desconfiança. Marcus Caldwell, um antigo amigo e sócio, estava ali, com um semblante casual demais para o olhar afiado que carregava. Precisamos conversar. É sobre o Henry. Ethan franziu o senho, os olhos se estreitando. Sobre o que, exatamente? Marcos olhou discretamente para Emma, que surgia no corredor, antes de falar. Talvez seja melhor conversarmos a sós. Ela fica, respondeu Ethan, firme. Tudo o que você tem a dizer, pode dizer na frente dela. Marcos hesitou, mas após um suspiro, cedeu. Ele me procurou meses atrás. Ofereceu um acordo para sabotar um dos seus projetos. Eu recusei, mas... Henry não desiste. Ele está usando tudo o que tem para te derrubar. A mandíbula de Ethan se contraiu, os olhos se tornando gélidos. Por que está me dizendo isso agora? O olhar de Marcos desviou para Emma, carregado de gravidade. Porque agora ele não está mirando só em você. Ele está mirando nela. O coração de Emma disparou. E, em um segundo, os instintos de Ethan se inflamaram, protetores, ferozes. O que você quer dizer com isso? A voz dele, fria como aço. Ele está cavando o passado dela, explicou Marcos em um tom sombrio. Qualquer coisa que possa usar para te descredibilizar através dela. O rosto de Ethan endureceu de um jeito perigoso, a raiva contida em cada traço. Saia! Marcos ergueu as mãos em rendição. Estou do seu lado, Ethan. Achei que você gostaria de saber. Fora, repetiu, a voz baixa, mas implacável. Marcos saiu sem dizer outra palavra. O silêncio no apartamento parecia sufocante. Ethan se virou para Emma, os olhos faiscando com um misto de frustração e preocupação. Por que você não me contou que ele tinha te procurado? Emma congelou, a culpa gravando cada detalhe em seu semblante. Eu não queria te preocupar. Você já estava lidando com tanta coisa. Essa não é uma decisão que você pode tomar sozinha, Emma. A voz dele saiu dura, mas havia dor ali também. Nós deveríamos estar juntos nisso. As lágrimas arderam nos olhos dela, a voz trêmula ao sussurrar. Eu sei, e sinto muito. Eu só não queria ser mais um peso para você. O olhar de Ethan suavizou diante da sinceridade dela. Ele se aproximou, segurando-a pelos ombros com firmeza, mas com cuidado. Emma, você nunca foi um peso. Nunca. Mas eu não posso te proteger se você não me deixar.
As lágrimas escorreram silenciosas enquanto ela sentia. Eu prometo. Daqui para frente vou te contar tudo. Determinados a não deixar Henry vencer, Ethan reforçou sua investigação, disposto a expor cada movimento do pai. Não importava o custo, ele chamou favores, procurou antigos, aliados e costurou com um quebra-cabeça de enganos, que se estendia por anos. O que descobriu só aumentou sua determinação. Henry não estava apenas tentando destruir sua carreira. Ele vinha desmontando sua credibilidade peça por peça, atingindo também sua vida pessoal. Certa noite, enquanto Ethan analisava documentos no escritório, Emma entrou silenciosamente, colocando uma xícara de chá sobre a mesa. Encontrou alguma coisa? Perguntou suavemente. Ethan ergueu os olhos, o rosto marcado pelo cansaço, mas o olhar firme. Muita coisa. Mas não é suficiente. Eu preciso confrontá-lo. Os olhos de Emma se arregalaram. Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu não tenho escolha, respondeu Ethan, a voz carregada de aço. Ele não vai parar. Até eu fazê-lo parar. Emma segurou a mão dele, firme, trazendo-o de volta para o presente. Então eu vou com você. Ethan hesitou por um instante, mas a resolução nos olhos dela não deixava espaço para recusa. Tudo bem, mas será do meu jeito. A confrontação aconteceu na imponente mansão de Henry, um monumento à riqueza e ao poder que ele ostentava. Ethan e Emma chegaram sem aviso, fazendo a atmosfera mudar imediatamente. Henry apareceu no hall, um sorriso sarcástico curvando seus lábios. Ora, se não é meu filho rebelde, disse, o tom gotejando ironia. E a encantadora esposa. A que devo essa honra? Ethan deu um passo à frente, a voz firme, como uma lâmina prestes a cortar. Estamos aqui para acabar com isso. Os processos, as jogadas sujas, a manipulação, tudo termina agora. Henry soltou uma risada baixa. E o que faz você pensar que pode me deter? Ethan tirou uma pasta e a colocou sobre a mesa de mármore. Isso. Sua voz era gelo. Provas do seu desvio de fundos. Se você não parar, eu garanto que o mundo inteiro vai saber quem você realmente é. Pela primeira vez, a confiança arrogante de Henry vacilou. Ele lançou um olhar rápido para os papéis e sua expressão escureceu. Você não teria coragem. Duvida de mim? Rebateu Ethan, os olhos fixos como fogo. O olhar de Henry desviou para Emma, um brilho sombrio nos olhos. Ela te mudou? Não foi? Te deixou fraco. A mandíbula de Ethan se contraiu, mas antes que pudesse reagir, Emma avançou um passo, sua voz calma, porém firme como granito. Ele não está fraco. Está forte o bastante para enfrentar você. E não precisa mais da sua aprovação. Por um instante, o silêncio pareceu quebrar o ar. Henry a encarou, e o sorriso sumiu. Por um segundo, pareceu que ele ia explodir, mas então suspirou, balançando a cabeça devagar. Muito bem. Você venceu, mas não pense que isso acabou. Ethan não recuou nem por um segundo. Para mim, acabou sim. Ao saírem da mansão, Ethan sentiu um peso se desprender de seus ombros. Ele virou-se para Emma, a voz carregada de gratidão. Eu não conseguiria sem você. Emma sorriu, entrelaçando os dedos nos dele. Somos uma equipe, lembra? Pela primeira vez em anos, Ethan sentiu-se livre. Livre da sombra do pai. Livre para construir um futuro ao lado de Emma. Com as artimanhas de Henry neutralizadas, a paz voltou a dar sinais na vida deles. O processo foi oficialmente encerrado e a tempestade midiática começou a se dissipar. Pela primeira vez em meses, o casal respirava sem pressão externa, permitindo que algo mais florescesse entre eles. Algo que nenhum dos dois esperava. Ethan, agora liberto das correntes do passado, voltou sua energia para reconstruir a confiança dentro da empresa. Fez mudanças ousadas, alinhando os negócios com sua visão de integridade e inovação. Ganhou respeito e Emma era sua âncora. Mais do que apoio emocional,
Ela oferecia ideias que impressionavam até os conselheiros mais experientes. Você está desperdiçando o seu talento, disse Ethan uma manhã enquanto tomavam café juntos. Tem uma mente brilhante para negócios. Já pensou em algo maior? Emma corou, desviando o olhar. Não sei se sou feita para o seu mundo. Você já está nele? Retrucou Ethan sério, mas com ternura. E está brilhando. O coração dela acelerou diante da confiança dele. Eu vou pensar nisso. Mas havia algo que Ethan não conseguia ignorar. Um assunto pendente. Uma noite, enquanto estavam na varanda iluminada pelas luzes da cidade, ele quebrou o silêncio. Tenho uma coisa que quero te mostrar. Algo para o qual nunca voltei, desde que deixei para trás. Emma franziu o senho, curiosa e preocupada. O que é? A casa onde cresci, respondeu a voz baixa, quase um sussurro. Está vazia há anos, mas acho que chegou a hora. No dia seguinte, dirigiram para os arredores da cidade, até uma propriedade imensa, esquecida pelo tempo. A casa, outrora majestosa, agora parecia um fantasma. Janelas fechadas, jardins tomados pelo mato, um silêncio que gritava histórias não contadas. Ethan hesitou diante do portão, as memórias voltando como uma maré sombria. Mas a mão de Emma, entrelaçada à dele, lhe deu a coragem necessária para seguir em frente. Dentro da casa, o ar estava impregnado de poeira e lembranças. Ele caminhava em silêncio pelos cômodos, o rosto fechado, como se cada parede carregasse cicatrizes do passado. No antigo escritório de sua mãe, Ethan parou. Sobre a mesa, um retrato esquecido dela. Ele o segurou com cuidado, a voz embargada. Ela amava este lugar, murmurou. Fazia com que parecesse um lar, mesmo quando meu pai fazia de tudo para destruí-lo. Emma tocou suavemente seu braço. Você não precisa carregar essa dor para sempre, Ethan. Pode deixar ir. Ele a fitou, os olhos marejados de gratidão. Talvez seja a hora de fazer as pazes com o passado. Essa visita marcou uma virada em sua vida. Inspirado pelas palavras de Emma, decidiu restaurar a propriedade. Não mais como um lembrete das feridas antigas, mas como um símbolo do futuro que queria construir. Ele fez questão de envolver Emma em cada detalhe. Juntos escolheram cores, móveis, desenhos. Os finais de semana, antes silenciosos, se encheram de risadas e conversas, e pouco a pouco a casa foi deixando de ser um túmulo de lembranças para se transformar em um lar cheio de esperança. Durante um elegante baile beneficente, Emma conheceu Catherine Whittaker, CEO de uma renomada organização sem fins lucrativos. Catherine, impressionada, a elogiou. Você tem uma presença incrível, Emma. Pelo que ouvi, foi essencial para que Ethan atravessasse tempos difíceis. Já pensou em liderar um projeto seu? Surpresa, Emma balbuciou. Eu nunca me vi como uma líder. Catherine sorriu com confiança. Pois deveria. Estamos lançando uma iniciativa para apoiar jovens mulheres no mundo dos negócios. Adoraríamos ter você conosco. Emma lançou um olhar para Ethan, que assentiu com entusiasmo. É uma ideia maravilhosa, disse ele, e você seria perfeita para isso. No íntimo, Emma sentia medo e empolgação ao mesmo tempo. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia um espaço para crescer, não por causa de Ethan, mas por ela mesma. Vou pensar, respondeu, com o coração acelerado. De volta à cobertura, Ethan não escondia a alegria. Você deveria aceitar. Esse é o seu momento, Emma. O mundo precisa ver o que eu já sei, que você é extraordinária. Ela riu tímida. Você sempre sabe o que dizer. Não é charme, retrucou sério. Você me ajudou a encontrar meu caminho. Agora é sua vez. Emma o encarou, comovida. E o que eu fiz para merecer você? Você me ensinou que o amor não é fraqueza, é a minha maior força. As lágrimas encheram os olhos dela e eles se beijaram, selando em silêncio tudo o que tinham construído.
Semanas depois, a restauração da propriedade estava quase concluída, e Emma aceitara o desafio de Catherine. Conciliar o novo papel com a vida ao lado de Ethan era exigente, mas o apoio dele a fortalecia. Numa noite clara, no jardim recém-revitalizado, Ethan tomou coragem. Segurou as mãos de Emma, o olhar intenso. Pensei muito. Essa casa, nossa vida, tudo tem sido sobre reconstrução. Mas há algo que eu quero construir com você mais do que qualquer outra coisa. Emma arqueou as sobrancelhas, curiosa. O quê? Uma família. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. Quero compartilhar minha vida com você, por inteiro, sem reservas. Quero algo que seja só nosso. O coração de Emma disparou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu também quero, Ethan. Ali, cercados pela beleza de um novo começo, ambos sabiam. Aquela era apenas a primeira página de uma história ainda maior. O passado havia sido doloroso, mas agora tinham transformado ruínas em esperança. A mansão, antes sombria e esquecida, resplandecia de luz, calor e amor. Cada cômodo, cada jardim florescente era a prova de que juntos eles podiam reescrever qualquer destino. No jardim iluminado pela luz suave do entardecer, Ethan e Emma estavam lado a lado, recebendo os convidados para a tão esperada reabertura. Era um encontro íntimo, apenas amigos próximos e colegas de confiança, todos reunidos para celebrar a transformação daquele lugar. E, de certa forma, a transformação deles mesmos. Ethan, sempre o anfitrião impecável, observava à distância enquanto Emma caminhava entre os convidados com uma elegância natural. O sorriso dela iluminava o espaço, atraindo todos ao redor com um calor genuíno que parecia impossível de ignorar. Ela é incrível, não é? Disse uma voz familiar às suas costas. Ethan se virou e encontrou Robert Whittaker, seu mentor e amigo de longa data. Ela é... respondeu Ethan, a voz mais baixa, o olhar suavizando ao pousar em Emma. Ela é tudo o que eu nunca soube que precisava. Robert pousou a mão firme no ombro dele, um sorriso orgulhoso surgindo no rosto. Você percorreu um longo caminho, Ethan, e teve a sorte de encontrar alguém que enxerga o melhor em você. Ethan apenas assentiu, sentindo o peito se apertar com uma emoção difícil de conter. Durante tanto tempo, ele havia acreditado que o sucesso era a única coisa que importava. Mas agora entendia que plenitude tinha outro nome: Emma. Enquanto isso, a vida de Emma também florescia. Seu papel na iniciativa filantrópica de Catherine Whittaker crescia a cada dia. Com sua visão clara e compaixão genuína, ela se mostrava uma líder nata, guiando um projeto que apoiava e orientava jovens mulheres no mundo dos negócios. Em pouco tempo, conquistou reconhecimento e respeito, não por quem estava ao lado dela, mas por quem ela era. Numa tarde ensolarada, enquanto Emma revisava ansiosamente os últimos detalhes de uma apresentação importante, Ethan apareceu de surpresa no escritório, um sorriso nos lábios e uma sacola de comida nas mãos. Achei que você poderia precisar de uma pausa, disse pousando o pacote sobre a mesa. Emma riu, recostando-se na cadeira. Você sempre sabe quando preciso ser resgatada. Ethan sorriu, os olhos brilhando de ternura. Só estou aqui para te lembrar de como você é incrível e para garantir que você coma alguma coisa. Enquanto compartilhavam a refeição improvisada, Emma sentiu uma onda de gratidão. Ele sempre estava lá, firme, presente, o alicerce que ela nem sabia que precisava. Você já me deu tanto, Ethan, disse em voz baixa, o olhar mergulhando no dele. Espero poder te dar tanto quanto você me deu. Ele segurou a mão dela, firme, com um sorriso cheio de certeza. Você já me deu mais do que imagina. Com a vida entrando em um novo compasso, Ethan e Emma decidiram organizar uma celebração na propriedade de Ethan.
Mas não seria apenas uma festa, seria uma declaração de amor, de parceria, de um futuro que começava a ser escrito. A noite foi mágica. Luzes de fada cintilavam entre as árvores, lançando um brilho dourado sobre o jardim. O som de risadas, conversas e música preenchia o ar, enquanto os convidados brindavam a novas memórias. Mas o momento mais memorável veio quando Ethan pegou a mão de Emma, conduzindo-a até o centro do jardim. De repente, o murmúrio das conversas silenciou, e todos os olhos se voltaram para eles. Eu tenho algo a dizer, começou Ethan, a voz firme, mas carregada de emoção. Emma, surpresa, sentiu o coração acelerar. Emma, quando começamos essa jornada, eu não sabia o que significava realmente deixar alguém entrar. Você me mostrou que força não é carregar tudo sozinho, é confiar em alguém para dividir o peso. Você me mudou de formas que eu nunca imaginei. E eu não quero passar mais um único dia sem você ao meu lado. Com mãos firmes, ele alcançou o bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, o brilho do anel refletiu as luzes do jardim. Emma Bennet, você quer se casar comigo? Realmente se casar comigo? Ser minha parceira em todos os sentidos da palavra? As lágrimas escorriam pelo rosto de Emma antes mesmo que ela conseguisse falar. Com a voz embargada, mas cheia de emoção, respondeu: Sim, 1000 vezes, sim. A explosão de aplausos e gritos de alegria preencheu o jardim, enquanto Ethan deslizava o anel no dedo dela. Ele a puxou para os braços, e o beijo que trocaram selou para sempre aquela promessa de um futuro juntos. Mais tarde, quando a festa se acalmou, eles permaneceram sozinhos no jardim, sob o céu noturno pontilhado de estrelas. Parece um sonho, disse Emma, a cabeça apoiada no ombro dele. É real, respondeu Ethan, a voz suave, quase um sussurro. E é só o começo. Ali, em silêncio, de mãos entrelaçadas, eles sabiam. Os desafios os tinham tornado mais fortes, e agora diante deles, um futuro inteiro os esperava, pronto para ser pintado com as cores dos sonhos que compartilhavam. Ethan se virou para Emma, o olhar suave, cheio de ternura. Obrigado por acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Emma sorriu, o coração transbordando de emoção. Obrigada por me mostrar o que é o amor de verdade. Enquanto seus olhos se encontravam sob o céu estrelado, ambos sabiam. Aquela jornada não era apenas sobre vencer obstáculos, era sobre construir uma vida juntos, uma vida feita de amor, confiança e um vínculo inquebrável que os tornava imparáveis, prontos para enfrentar tudo o que o futuro reservava. O dia do casamento amanheceu com um brilho dourado, a luz do sol atravessando as janelas da propriedade recém-restaurada. O jardim estava em plena floração, espalhando no ar o perfume de rosas e lavanda. O cenário perfeito para a cerimônia ao ar livre, um reflexo da beleza que eles haviam criado juntos, um testemunho de sua jornada de estranhos a almas gêmeas. No quarto, Emma ficou por um momento diante do espelho, absorvendo cada detalhe da imagem refletida. Seu vestido era elegante e simples, o tecido fluido caindo como um suspiro e a renda delicada destacando sua graça natural. Ao seu lado, Lily, agora totalmente recuperada e radiante, olhava para ela com os olhos marejados, um sorriso cheio de orgulho iluminando seu rosto. Você está parecendo uma princesa, disse Lily, a voz embargada de emoção. Emma se virou, o coração se enchendo de amor pela irmã. E você? Você é o meu anjo, Lily. Enquanto os últimos retoques eram feitos, Catherine Whittaker entrou no quarto, carregando consigo a mesma elegância que sempre a acompanhava. Como madrinha de honra de Emma, ela se aproximou com um sorriso acolhedor. Pronta? Perguntou, com um calor na voz que acalmava qualquer nervosismo. Emma apenas assentiu, os olhos brilhando mais do que nunca. Do lado de fora, no jardim, Ethan aguardava.
Seu terno perfeitamente alinhado, cada detalhe impecável. Mas era no olhar dele, uma mistura de calma, confiança e uma emoção quase palpável, que se via a verdade daquele momento. Ao lado dele, Robert Whittaker, seu mentor e padrinho de casamento, observava com um sorriso orgulhoso. "Você construiu algo incrível, Ethan", disse Robert, firme e emocionado. "E hoje você está começando o melhor capítulo da sua vida." Ethan desviou o olhar, fixando-o no caminho por onde Emma surgiria a qualquer instante. Um sorriso raro, sincero, curvou seus lábios. "Ela é tudo para mim", respondeu simplesmente. Quando Emma finalmente apareceu, caminhando lentamente pelo corredor improvisado entre as flores, o mundo pareceu parar. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante cada lembrança, cada desafio, cada vitória, cada ferida transformada em força, passou como um filme silencioso entre eles, passo a passo, até chegar a ele. Ethan estendeu as mãos, firmes, quentes, e as dela encontraram as dele, como se sempre tivessem pertencido ali. O oficiante começou a cerimônia, mas para Ethan e Emma tudo ao redor parecia desaparecer. Só existia aquele momento, aquele amor. "Emma", começou Ethan, a voz firme, mas carregada de emoção. "Você entrou na minha vida quando eu pensei que já tinha tudo, e me mostrou o quanto eu ainda estava vazio. Você me ensinou o poder do amor, a força da vulnerabilidade e a beleza de uma verdadeira parceria. Eu prometo estar ao seu lado sempre. Prometo te amar, te respeitar e construir com você uma vida cheia de amor, de risos e de nós." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Emma, mas o sorriso não se desfazia nem por um segundo. Ela respirou fundo, a voz embargada ao responder. "Ethan, você me mostrou um mundo que eu nunca imaginei, um amor que eu jamais pensei que merecia. Você tem sido meu parceiro, meu protetor e a maior bênção da minha vida. Eu prometo estar ao seu lado, apoiar você e amar não apenas quem você é, mas quem nós somos juntos." As palavras pairaram no ar como uma promessa sagrada, arrancando sorrisos e lágrimas dos convidados que testemunhavam aquele amor raro e verdadeiro. A recepção foi uma celebração vibrante. O jardim havia se transformado em um cenário mágico, iluminado por luzes cintilantes e mesas fartas, repletas de flores, pratos saborosos e taças erguidas em brindes emocionados. Risos e música preenchiam o ar, enquanto amigos e familiares celebravam a união de duas almas que haviam superado tantas tempestades para finalmente se encontrarem. Sob o céu estrelado, Emma e Ethan compartilharam sua primeira dança como marido e mulher. O mundo pareceu desaparecer, enquanto seus corpos se moviam em perfeita harmonia, como se aquela melodia tivesse sido escrita apenas para eles. Quando a música terminou, Ethan inclinou-se, a voz baixa, quase um sussurro em seu ouvido. "Você me fez o homem mais feliz do mundo." Emma sorriu, o coração transbordando. "E você me fez a mulher mais sortuda, Ethan." Lily, observando de longe, não conteve o sorriso ao ver Robert rodopiá-la pelo salão improvisado. Aquela imagem, uma menina saudável, radiante, livre da dor que um dia a consumiu, era um reflexo de todos os sacrifícios de Emma e do apoio inabalável de Ethan. Quando a noite se aproximou do fim, Ethan e Emma escaparam discretamente da festa, caminhando de mãos dadas até a beira do jardim. Dali, as luzes da cidade brilhavam ao longe, como pequenas estrelas espalhadas no horizonte. Sentaram-se juntos em um banco, os dedos entrelaçados, o ar fresco da noite envolvendo-os como um abraço silencioso. "O que você vê quando olha para o futuro?" perguntou Emma, a voz suave, quase hesitante. Ethan virou-se para ela, os olhos brilhando com uma ternura infinita. "Vejo uma vida cheia de amor, risos e propósito.
Vejo nós dois ficando mais fortes a cada desafio, construindo uma família e criando um legado que valha a pena ser lembrado. Emma sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. É tudo o que eu sempre quis. Ethan beijou o topo de sua cabeça, sussurrando: Então, vamos fazer isso juntos. Os anos que se seguiram foram um testemunho vivo daquele pacto silencioso. O casarão, antes apenas uma bela propriedade, tornou-se um lar cheio de calor e memórias. O riso deles ecoava pelos corredores, misturado às vozes de amigos e familiares que sempre encontravam um porto seguro ali. O trabalho de Emma na organização sem fins lucrativos floresceu, tocando e transformando a vida de inúmeras mulheres, dando-lhes coragem e ferramentas para conquistar seus sonhos. Ethan, por sua vez, conduziu sua empresa com integridade, restaurando sua reputação e levando-a a novos patamares de sucesso. Juntos, deram as boas-vindas a 2 filhos. Cada riso, cada abraço, cada pequeno marco preenchia seus dias de uma alegria indescritível. Ethan se tornou o pai que nunca teve, presente e amoroso, enquanto Emma permanecia o coração da família, irradiando amor e bondade por onde passava. Entre desafios e conquistas, eles permaneceram um no outro o ponto de equilíbrio. Um amor constante em um mundo em transformação. Um amor que provava todos os dias que até os começos mais improváveis podiam levar a uma vida inteira de felicidade. Anos depois, sentados juntos no jardim, celebrando mais um aniversário de casamento, eles observavam seus filhos brincando entre as flores. Ethan virou-se para Emma, os olhos carregados do mesmo amor do dia em que ela caminhou até ele no altar. Eu te disse que poderíamos construir algo lindo, disse, a voz embargada de orgulho. Emma sorriu, o coração tão cheio quanto naquela primeira dança sob as estrelas. E nós construímos, Ethan. Nós construímos juntos.